Deixa eu te fazer uma pergunta capciosa. Você conhece algum idólatra? Eu acredito que sim, puxa aí na sua memória. Esse idólatra, como que você identificou a idolatria nessa pessoa? Ou por que você acha que essa pessoa é idólatra? Essas perguntas, elas vão ser respondidas por você de acordo com uma pergunta anterior que está aí na sua cabeça e talvez você não tenha pensado nela, que é: o que é idolatria? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu sou Davi e esse é o primeiro episódio da nossa nova série Entre Deuses e Humanos, do nosso novo projeto, o NasaCast, o podcast de ensino da Igreja Evangélica Nazareno de São José dos Campos. Bom, esse é um novo projeto. O NasaCast é um projeto que a gente já está há algum tempo querendo fazer e a gente vai dar o ponto de partida agora. E por isso é importante que você nos dê feedbacks a respeito de como está sendo, o que pode fazer de diferente. Você pode trazer ideias ou temáticas que você acha interessante que a gente converse. Mas o que é um podcast para quem não sabe? Um podcast é uma mídia de áudio, é como um programa de rádio gravado. E é um ambiente mais informal, de conversa, de diálogo. Pode ser de uma pessoa só falando, ou, como é mais comum e que eu gosto mais, quando são várias pessoas conversando em torno de um mesmo tema. Então eles variam, desde de 20, 30 minutos até podcast de 1 hora e meia. Enfim, tem vários formatos diferentes de podcast. O nosso aqui vai ser um formato desse mais curto. E como que geralmente as pessoas usam podcast? Você pode ouvir o podcast concentrado, concentrada, como o nosso caso aqui vai ser um podcast mais bíblico e teológico. Você pode ouvir enquanto você lê a Bíblia junto, enquanto você medita junto. Mas muitas pessoas ouvem um podcast fazendo outras coisas. Então, você pode ouvir quando você vai dormir ou quando você vai acordar. Você pode ouvir também, como é o meu costume, de ouvir podcast quando eu estou lavando louça. Então, porque não exige tanto da tua concentração lavar a louça, e aí você fica concentrado no que a pessoa está falando no podcast. Ou você pode fazer quando você está limpando a casa, quando você está caminhando, quando você está indo ou voltando no trabalho, no trânsito. Isso é muito comum também, as pessoas no trânsito ouvirem podcast, colocarem no rádio. É uma mídia mais leve. E geralmente se usa o Spotify, o Deezer, que são plataformas de música, mas que também disponibilizam podcast, há outras plataformas de podcast, mas também se coloca podcast no YouTube e tudo mais. A gente vai ver os caminhos o quanto antes para a gente colocar isso em uma plataforma que seja acessível para todas as pessoas, mas a gente vai sempre colocar no YouTube, tá bom? Então, esse é o nosso projeto novo, o nosso NasaCast, e no nosso primeiro episódio da nossa nova série de podcasts, a primeira, né? Entre Deuses e Humanos. Nessa série eu vou estar com vocês aqui, conduzindo essa conversa e falando sobre idolatria. Nós vamos fazer algumas conversas sobre idolatria, sobre a origem da idolatria, sobre a profundidade da idolatria, sobre os efeitos da idolatria na nossa vida. Porque falar de idolatria é falar da profundidade da nossa relação com Deus e com as pessoas ao nosso redor. De novo, falar de idolatria é falar da profundidade da nossa relação com Deus e com as pessoas e das pessoas ao nosso redor. Então é importante que você tenha isso em mente. Falar de idolatria não é te acusar de pecador ou pecadora. Não. Falar de idolatria tem a ver com buscar um caminho de relacionamento saudável e íntimo com Deus e com as pessoas ao nosso redor. Por isso que a Bíblia, quando fala da relação de aliança com Deus, que é a relação de Deus com o seu povo, ele fala de casamento. Ele usa a metáfora do casamento, a imagem do casamento, e a idolatria é a traição do casamento. Então é importante, porque falar de idolatria é falar da profundidade da nossa relação com Deus e com as pessoas que estão ao nosso redor. E esse primeiro episódio, nós vamos falar sobre o que é idolatria, nada mais justo sendo o primeiro da série.
Nas perguntas que eu te fiz no início sobre você conhecer alguém idólatra, ou por que você acha essa pessoa idólatra, elas estão envolvidas nessa pergunta, como eu já falei. A gente tem uma imagem, uma ideia, uma conceituação do que é idolatria na nossa cabeça. Então, idolatria é coisa de católico, idolatria é coisa de gente de outra religião, idolatria é coisa de gente que tem objetos sagrados, que tem superstição. Idolatria é coisa de gente que se prostra diante de outros deuses ou em outros cultos. Ou seja, idolatria é algo que os católicos ou as pessoas de outras religiões fazem, não é um pecado nosso. Só que como eu fiz a metáfora do casamento, é importante a gente saber que na Bíblia, primordialmente, a idolatria é um pecado do povo de Deus. É um pecado de quem está casado com Deus. Porque só trai a Deus quem está casado com Ele. Então, a gente começa a ver que há alguns problemas nessa nossa ideia sobre o que é idolatria. Então, por que a gente associa os católicos à idolatria? Existe uma raiz histórica disso, porque no passado, por conta das dificuldades que a Igreja Católica que tinha poder aqui no nosso país, especialmente um país colonizado por Portugal, um país católico, a Igreja criou vários empecilhos para o desenvolvimento do protestantismo aqui no nosso país. E aí, por conta disso, os pastores falavam dos católicos e da Igreja Católica como idólatras. Era o adjetivo preferido para se referir à Igreja Católica e aos católicos. Então, existe uma raiz histórica nisso. A gente foi formado com essa mentalidade que os católicos são idólatras. Mas isso tem a ver também com as imagens de escultura dos santos e com os objetos sagrados, o terço, enfim. E aí, por conta disso, por conta dessa experiência religiosa dos católicos e que a gente associa muito facilmente ao que a Bíblia chama de idolatria, a gente também acha que idolatria é coisa de católico. E aí, num segundo momento, a gente também acha de outras religiões, porque as outras religiões também têm imagens, outras religiões falam de outros deuses deliberadamente, ou de outras forças atuando no universo, coisa do tipo. Nas outras religiões, as pessoas se prostram literalmente diante de outros deuses ou em outros cultos. E a gente acha que tem a ver com isso. Idolatria é coisa dos outros. Então, a idolatria não é coisa dos outros. Idolatria é coisa do povo de Deus. O povo de Deus peca em idolatria. E idolatria não é um pecado somente exterior. O que a gente vê não é o todo da idolatria. O que a gente vê é o fim da idolatria. Mas a idolatria começa no nosso interior. A gente vai falar no nosso terceiro episódio, esse é o primeiro, sobre profundidade, a profundidade da idolatria. A gente vai ver como a idolatria começa no coração. Mas a idolatria, ela começa interiormente e se manifesta exteriormente. Apesar dela sempre se manifestar exteriormente, a gente sempre tem alguma coisa na vida das pessoas que a gente identifica que ela é idólatra. O pecado é primordialmente um pecado do coração e não um pecado do que a gente faz. Então, há esses problemas com a nossa ideia de idolatria. São incompletos, pelo menos. Eu separei uma definição de um livro que está nos ajudando, inclusive na nossa série de pregações sobre idolatria, chamado Deuses Falsos, do pastor presbiteriano e americano Tim Keller. E ele faz uma definição que eu acho interessante de idolatria. O que é um ídolo? É qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você. Qualquer coisa que absorva seu coração e imaginação mais que Deus. Qualquer coisa que só Deus pode dar. Um falso Deus é qualquer coisa que seja tão central e essencial em sua vida que, caso você perca, achará difícil continuar vivendo. Um ídolo tem uma posição de controle tão grande em seu coração que você é capaz de gastar com ele a maior parte de sua paixão e energia, seus recursos financeiros e emocionais, sem pensar duas vezes. Em outro trecho ele diz assim: um ídolo é qualquer coisa que você olhe e diga no fundo do seu coração: se eu tiver isto, sentirei que minha vida tem um sentido, e então saberei que tenho valor, estarei seguro e em posição de importância.
Existem muitas formas de descrever esse tipo de relação com algo, mas talvez a melhor descrição seja a palavra adoração. E ele ainda ressalta que há 3 palavras bíblicas para falar da relação de idolatria. Ele fala sobre amor, sobre confiança e sobre obedecer. Então o ídolo é aquilo que a gente ama, confia e obedece no lugar de Deus. Essa definição de idolatria já é bastante completa, mas eu tenho algumas frases aqui que eu acho que podem nos ajudar, e aí a gente começa a trabalhar com textos bíblicos até chegar no nosso texto principal, que é Êxodo capítulo 20. A primeira frase é que idolatria é dar a outra entidade o status que pertence somente a Deus. Diferente das narrativas a respeito do início de todas as coisas que a gente encontra nos outros povos, o texto de Gênesis 1 mostra uma distinção muito clara entre criador e criatura. Ao invés do sol ser Deus, a lua ser Deus, a água ser Deus, e os deuses entrarem em guerra e conflitos e tudo mais, todas as coisas da natureza e a criação, ela vem a existir por meio da ordem de uma só pessoa, o Deus criador dos céus e da terra. Não existe ninguém em conflito com ele, e não existe ninguém que tenha a soberania, o governo, a autoridade, a honra e a glória dele no relato da criação. Na nossa perspectiva, a gente precisa ter isso em mente, de que Deus é criador, acima da linha que divide criador e criadora só está Deus, e criatura está abaixo. Todas as criaturas estão abaixo dessa linha. Essa divisão é muito clara. E nada que está abaixo da linha pode ser posto acima da linha. E o que está acima da linha, que é Deus, não pode ser posto abaixo da linha. A gente precisa ter essa distinção muito clara. Porque quando a gente adora um animal, quando a gente adora a força da natureza, quando a gente adora uma ideia, quando a gente adora um ser humano, quando a gente ama, confia e obedece com todo o nosso coração em coisas criadas que estão abaixo da linha, a gente comete idolatria. A gente está dando a outra entidade o status que pertence somente ao Deus Criador e Soberano. A segunda frase é dar a outra entidade, o amor e a centralidade na sua vida que pertence somente a Deus. E aqui a gente se aproxima um pouco do que o Tim Keller falou. Ele cita um exemplo no livro de quando houve uma crise financeira dos Estados Unidos há alguns anos atrás, e um número de pessoas que eram ricas e aí do dia para a noite passaram a ser classe média ou empobreceram, se endividaram, era grande. Pessoas muito ricas, homens de negócio e tudo mais, e que sabiam como se recuperar em algum momento. Mas muitas pessoas se suicidaram. Houve um crescimento gigantesco do número de suicídios. Por quê? As riquezas ou o status de ser rico, porque haviam pessoas que não ficaram pobres, mas deixaram de ser tão ricos quanto eram. Então, tanto a riqueza quanto o status de ser rico, ou a influência, ou o poder, eram suas divindades. Eram as entidades que eles descansavam o seu coração, colocavam a sua esperança e a sua segurança, que dava sentido para a sua existência. E sem aquilo, essas pessoas não viam razão de existir. Então, em que você coloca o sentido da sua vida? Em que você coloca a sua esperança? O que te dá segurança para você viver? Aquilo em que você descansa o teu coração. E aquilo que você acha que te dá felicidade. É o Deus que você adora. E se não é o Deus que preenche, o único que pode preencher o vazio do nosso coração, se não é ao Deus Criador dos céus e da terra, o único que realmente nós podemos confiar, que realmente pode nos dar confiança, segurança, o que realmente é Senhor sobre todas as coisas, o que realmente nos dá felicidade, esperança, a gente comete idolatria. E a gente começa a ver nessa nossa conversa aqui que idolatria não tem a ver com um negócio
Deus vai ficar muito irado se eu não adorar somente a Ele, Deus vai ficar muito chateado, e Deus precisa da minha adoração, como se Deus tivesse umas crises de identidade, vez ou outra, Ele precisa que a gente fique cantando, dizendo para Ele quem Ele é, e Ele precisa muito do nosso amor, senão Ele vai ficar se sentindo chateado, ou muito irritado, como se Deus fosse muito ciumento e tal. Idolatria não tem a ver com isso. De novo, idolatria tem a ver com conversar, discutir, pensar e rever a intimidade, a profundidade do nosso relacionamento com Deus e com as pessoas ao nosso redor. Idolatria tem a ver com liberdade e saúde. Quando a gente cai em idolatria, a gente deixa de ter Deus como nosso centro. Esse é um caminho de perdição, um caminho de destruição para nós e para a sociedade, para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor. O padre Anselmo Grum diz o seguinte: quando Deus é o centro de minha vida, eu também chego ao meu centro. Só quando deixo Deus ser Deus é que me torno pessoa verdadeira. É Deus quem garante a genuína liberdade. Os novos ídolos tendem sempre a escravizar. A idolatria tem a ver com o caminho de liberdade, plenitude de vida, de encontrarmos e desenvolvermos quem nós realmente somos, porque quem nós somos está escondido naquele que nos criou. E quando nós nos distanciamos de Deus, quando os nossos amores, os nossos afetos, a nossa obediência, o nosso serviço, a nossa confiança é direcionada para outra entidade que não o Senhor Deus, nós também temos a nossa identidade deformada. Nós também vivemos um caminho de escravidão. Por que eu falo de liberdade e de plenitude de vida e de escravidão? Porque o texto que fala para a gente de maneira muito clara sobre idolatria é Êxodo 20. E geralmente a gente enxerga Êxodo 20, o texto que a gente chama de 10 mandamentos, a gente enxerga com essa ideia de que se a gente não obedecer, Deus não vai abençoar, ou se a gente não obedecer, Deus vai ficar muito irado. Mas se você prestar atenção no texto, olhe, por exemplo, Êxodo capítulo 20, o verso 1, como que ele começa? Ele fala de Deus como aquele que libertou o povo da escravidão. Êxodo capítulo 3 fala de Deus ouvindo o clamor do povo e vindo, libertando o povo. E o início do Êxodo conta a história da libertação que Deus dá ao povo de Israel da opressão da escravidão do Egito. Ao terminar a libertação do povo de Israel, Deus dá as leis. Por quê? Para a preservação da liberdade. Deus está dizendo com essas 10 palavras que vocês querem viver uma vida de liberdade, vocês querem não mais escravizar e voltarem a serem escravos, vocês querem encontrar um caminho de plenitude na terra em que eu lhes mostrarei, que eu levarei vocês para viverem bem. Sigam essas palavras, essas instruções que eu estou dando a vocês. De novo, o Anselmo Grum, nesse seu livro sobre os 10 mandamentos, ele descreve da seguinte maneira: Deus não somente se apresentou como grande libertador do povo, mas também como Deus maternal, com uma águia que leva junto para as alturas seus filhotes que ainda não sabem voar, para que respirem a liberdade e aprendam a voar por si mesmos. Deus nos leva de novo, conduzindo-nos da terra da servidão para a terra da liberdade. O texto de Êxodo 20 é um texto para a liberdade e não um texto para a escravidão. Isso precisa estar muito claro na nossa cabeça. Falar de idolatria é falar de liberdade, de plenitude de vida. Hoje nós não temos os ídolos do passado, apesar de em alguns lugares do mundo ainda haverem bodes, bois e coisas do tipo que são adoradas. Mas hoje em dia a gente não comete o mesmo tipo de idolatria que idolatria do passado. A gente não fica construindo coisas, animais, pessoas, enfim. A gente não constrói postes ídolos.
Mas assim como a idolatria não é coisa dos outros, idolatria também não é coisa dos antigos. Idolatria é um pecado de nós ainda hoje. A gente coloca o nosso coração nas riquezas, nas posses, em pessoas, em ideias, por exemplo, em sistemas políticos. A gente acredita que a nossa felicidade, a nossa segurança, o mundo vai ser tudo o que ele deve ser quando certo sistema político for implantado. Ou quando certo político vier a ser presidente, vier a ser deputado, senador, prefeito, enfim. A gente tem muitas pessoas, por exemplo, que muito por conta de uma mania nossa muito problemática é ficar arrumando casamento para os outros. Muitas meninas criaram uma ideia de família perfeita e idolatram isso e colocam toda a sua segurança, sua expectativa a respeito do futuro, sua esperança na ideia perfeita. E elas imaginam que ela vai casar, ela vai ter muitos filhos, ela vai trabalhar em casa, o marido vai trabalhar na rua e ele vai voltar às 6 horas da tarde, às 7 horas, cansado, com a sua maletinha e o seu terno. É óbvio que eu estou exagerando e usando uma imagem até antiga, mas e eles vão dar um beijo e vão cuidar das crianças, vão falar, meu papai, o papai abraça os filhos e vai ser tudo uma maravilha e a família vai ser muito feliz. E coloca toda a sua esperança, a sua expectativa, a sua segurança nessa ideia. E vive em busca de maridos para satisfazerem essa expectativa, esse sonho, essa imagem. Isso é muito problemático. Porque quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vê um apreço pelo celibato, por exemplo. Mas nas nossas comunidades de fé, a gente não fala disso. Qualquer pessoa que chega em idade, por exemplo, de namoro, de casamento, e que está solteiro, a gente fica tentando casar. E a gente acha estranho porque as pessoas criam essa expectativa desequilibrada a respeito do casamento. Como se o casamento fosse resolver todos os problemas da vida delas, os problemas sexuais, os problemas emocionais, os problemas afetivos. A gente acha que casamento resolve solução. Isso é idolatria. Resolve problema, resolve coisas mal resolvidas. Isso é idolatria. Mas não só isso, ministério. A gente coloca muitas vezes o ministério com o status que pertence somente a Deus, como se o ministério fosse resolver todos os nossos problemas. E o ministério tem que dar certo, senão nossa vida não dá certo. Ou as riquezas, ou o status, ou o poder, ou os nossos próprios desejos. E o problema, e a gente começa a pincelar os desenvolvimentos éticos da idolatria, quando a gente se coloca como ídolo e quando os nossos desejos é aquilo que dirige a nossa vida, a gente só faz o que a gente quer, o que a gente deseja, a gente deixa de perceber que a gente usa as pessoas. A gente perde essa noção de que a gente torna as pessoas objetos para satisfazer os nossos próprios desejos. Isso é idolatria. A gente se coloca na linha acima do Criador e coloca as pessoas na linha abaixo abaixo da linha como criaturas. E a gente faz das pessoas, mais do que criaturas, objetos. E a gente usa elas para satisfazer os nossos próprios desejos e as nossas próprias vontades. Então nós cometemos idolatria. Idolatria não é um pecado dos outros, nem um pecado dos antigos, mas é um pecado do povo de Deus e é um pecado que ainda existe hoje. Mas Êxodo 20 diz assim: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações dos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Nesse texto, a gente já vê muito do que a gente já conversou. Por exemplo, ele fala de tudo o que é criado, do céu, da terra, debaixo da terra. Isso é uma forma de falar de toda a realidade criada. Nós não devemos fazer imagens de criaturas ou tornar criaturas em deuses. A gente já conversou sobre isso.
A gente já conversou sobre não ter outros deuses além de Deus. Esse texto de Êxodo capítulo 20, do verso 1 até o verso 6, a gente leu agora a partir do verso 2, né? Ele ilustra tudo que a gente conversou nesse podcast. Leia de novo, leia com atenção em casa, coloque isso em oração. Deus está dizendo para o seu povo que para viver em liberdade e para encontrar uma vida feliz, uma vida em plenitude, eles não podem depositar o seu coração, o sentido da sua existência, o sentido da sua vida em outro lugar que não seja em Deus. Coloque o seu coração, meu irmão e minha irmã, a segurança da tua existência, a tua esperança em Deus, no Deus revelado nas Escrituras e revelado plenamente em Jesus Cristo de Nazaré. Coloque o seu coração direcionado para Jesus. Ame a Ele acima de todas as coisas. Organize a tua vida tendo Ele como centro da tua história. Deixe que Ele dê sentido, significado, segurança, felicidade para você. E não espere isso de outras pessoas, de outras coisas, de outras entidades. Não dê o status que pertence somente a Deus a algo criado. Não dê o amor que deve ser direcionado somente a Deus a algo criado. Não desvirtue as imagens que a Bíblia nos dá a respeito de quem é Deus, para que você possa manipulá-lo em seu favor. Cuidado, idolatria não é um pecado dos outros, nem dos antigos, mas idolatria é um pecado do povo de Deus, e um pecado que está presente. A gente vai conversar ao longo desses próximos episódios. E a gente vai tentar discernir esse caminho de liberdade e de vida que o Senhor nos direciona, que é não caiam em idolatria. Não caiam na concupiscência da carne que resulta nessa idolatria. Mas submetam-se a mim, coloquem-se debaixo de minhas asas e deixe que eu ensine vocês a voar. Esse é o chamado de Deus, para que abandonemos a idolatria, para que não nos deixemos escravizar, mas que vivamos do amor de Deus. Vivamos debaixo do cuidado e do pastoreio do Senhor, Criador dos céus e da terra, soberano sobre tudo e todos. Quero orar com você para a gente terminar. E, de novo, esse é o primeiro episódio da nossa série. Acompanhe a nossa série. Nos dê feedback. E a gente quer ver como que está funcionando e como vai funcionar esse novo projeto para você. Vamos colocar nosso coração diante de Deus? Vamos orar juntos? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela oportunidade de estudarmos a respeito da nossa relação contigo. Obrigado porque o Senhor se relaciona conosco e por meio de Jesus Cristo faz uma nova aliança e se coloca como nosso marido, como nossa esposa. O Senhor se pôs a casar conosco, está unido a nós. Obrigado pela nossa união com Jesus Cristo, Filho. Obrigado porque o Espírito Santo comunica isso ao nosso coração e nos guia nessa vida, nesse casamento. Obrigado. Nos ensina a sermos fiéis, a não cairmos no pecado da idolatria, não depositarmos nosso coração em coisas que não são o Senhor, em criaturas que não têm a mesma honra, a mesma glória, a mesma autoridade, a mesma capacidade, o mesmo poder. Nos ensina, Senhor, a amarmos o Senhor acima de todas as coisas, com tudo que nós somos e temos. Nos direciona para vivermos uma vida que honra e glorifica o Senhor, uma vida de liberdade e de promoção da vida para nós mesmos e para as pessoas que estão ao nosso redor. Nos ensina, Senhor, a viver em plenitude, a viver contigo e honrando o Senhor. É isso que nós queremos te glorificar e viver felizes com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém.
Que Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe seu resto de semana. Um abraço e até mais.